A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular realiza a campanha Agosto Azul Vermelho, uma iniciativa para conscientizar a sociedade sobre os cuidados com a saúde vascular. E para falar sobre os riscos das doenças vasculares e a campanha Agosto Azul Vermelho, eu recebo agora o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional DF, o Dr. Leonardo Nóbrega. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Olha, eu agradeço demais esse espaço que a TV Senado está nos dando, em nome da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, uma oportunidade de esclarecer à população e aos telespectadores a respeito de como prevenir as doenças vasculares. Então, sobre as doenças vasculares, a saúde vascular, nem todo mundo sabe exatamente do que a gente está falando, né? Queria que o senhor explicasse para as pessoas o que significa isso, né? Que cuidados são esses, mas principalmente do que a gente está falando em relação ao organismo, né? Saúde vascular. Olha, quando a gente escolheu as cores azul e vermelho para esta campanha, foi pensando na circulação venosa, azul, e arterial, vermelha, né? Então, nós estamos falando de doenças venosas e arteriais. As doenças venosas, a gente tem as varizes, a doença varicosa e a trombose venosa, né? São as principais doenças venosas. Então, é delas que a gente está falando, prevenção de varizes e trombose. E no campo das arteriais, estão todas ligadas à aterosclerose, que é o acúmulo de placa de gordura no interior das artérias. E aí, quando o acúmulo ocorre, por exemplo, preferencialmente nas carótidas, o paciente ele pode desenvolver um AVC, que é o derrame. Quando o paciente tem acúmulo na coronária, pode desenvolver o infarto do coração. Nos membros inferiores, a doença arterial periférica. A gente está falando, no final das contas, de circulação sanguínea, né? Sim. O bombeamento que o coração faz é o que dá a vida para as pessoas. O coração é a grande bomba, né? O coração, ele bombeia e manda o sangue para todo o corpo. E nós, como cirurgiões vasculares e angiologistas, a gente trata do encanamento, da tubulação, entendeu? O cardiologista fica no coração e a gente fica com a parte dos vasos, né? Então, é muito importante a gente tratar bem as nossas artérias e as nossas veias, porque a nossa expectativa de vida está diretamente relacionada à qualidade das nossas artérias e veias. E a gente tem algumas doenças vasculares, o senhor já citou algumas aqui para a gente. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A gente vai deixar um pouco mais para o final da entrevista os cuidados, como a pessoa deve se prevenir para que não tenha esses problemas de saúde, que tenha, de fato, uma circulação sanguínea saudável. Mas vamos lá, as varizes. As varizes são muito comuns, né, na população. Como é feito o diagnóstico? Como um médico sabe que a pessoa tem varizes? E quais são os riscos que algo aparentemente simples pode trazer como consequências para a pessoa? Essa é uma ótima pergunta. Varizes são veias superficiais dilatadas. Então, toda veia superficial, bem dilatada, que não funciona adequadamente, a gente classifica como varizes. Os sintomas principais, além do exame físico, a gente vê as varizes, o paciente queixa-se de dor, inchaço, né? À medida que a doença vai evoluindo, pode aparecer úlceras. As varizes não matam, mas elas conferem aos pacientes uma qualidade de vida muito ruim e é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Então, é fundamental tratar as varizes para que a gente possa, em casos mais graves, incluir esse paciente no mercado de trabalho. E como é que é feito esse tratamento? É possível curar totalmente as varizes? As varizes, elas não têm cura, porque na maioria das vezes é uma doença genética. Mas tem tratamento e a gente consegue controlar. E muitas vezes a gente consegue praticamente zerar, assim, o paciente fica sem varizes, entendeu?
mas como a doença é evolutiva, nada impede que outras veias que a paciente tem ao longo do restante da vida dela não volte a adoecer, né? Então, as principais formas de tratar varizes são aplicações, que podem ser aplicações de substâncias líquidas ou mesmo na forma de espuma, né? Podem ser feitos tratamentos cirúrgicos através de cirurgias em hospital, às vezes pequenas cirurgias ambulatoriais também podem ser feitas. O tratamento das safenas também é importante, que pode ser realizado através de cirurgia ou através do que a gente chama de termoablação, que é quando a gente trata a safena com laser, né, ou com radiofrequência. Então, existe uma gama de tratamentos muito grande, né? Agora, a coisa interessante, e daí a importância de procurar um médico especialista, é que para cada tipo de doente tenha melhor tratamento. Então, às vezes, o tratamento com espuma, ele se presta para um determinado caso, mas não serve para o outro. O tratamento cirúrgico serve para um, mas não serve para quem é da espuma. Então, eu acho que a grande questão está em saber determinar para aquele indivíduo que vai ser atendido qual a melhor forma de tratar, qual dos tratamentos vai dar o melhor resultado para ele. O senhor comentou que é uma questão genética e o senhor está colocando aqui esses tratamentos diferentes. Hoje a medicina está muito avançada, é possível você ter esses tratamentos específicos para cada tipo de paciente, para cada tipo da doença. No caso das doenças vasculares, a medicina genética com exames pode identificar predisposição de uma pessoa a desenvolver esses problemas vasculares na idade adulta, quer dizer, já num exame em fase inicial da vida. E aí eu completo a pergunta perguntando se é hereditário, quer dizer, uma pessoa na família tem varizes, isso é hereditário, como acontece com outras doenças? Sim. As varizes, ela tem uma característica de ser uma transmissão hereditária, mas ela não é, que a gente tem penetrância variável. E o que é isso? O que é penetrância variável? Penetrância variável é que, às vezes, a família toda carrega o gene. Está lá, o gene está lá. Mas, às vezes, a avó tem varizes, a filha não tem, porque penetrou pouco na filha. O gene se manifestou pouco na filha. E na neta, ele aparece igual como estava na avó. Então, às vezes, é muito comum no consultório, mas a minha mãe não tem nada. Mas você vai pesquisar, às vezes a avó ou uma tia tem bastante. A gente fala da varizes como doença genética, 60% dos pacientes que têm varizes têm casos familiares de varizes. Então, daí a associação genética. Agora, é bom a gente sempre lembrar que o tratamento, quanto mais cedo começar, maiores as chances de cura e de seguir uma vida com qualidade normal. Sim, porque como é uma doença evolutiva, quanto mais ela evolui, mais ela debilita a saúde e a qualidade de vida do paciente. E outra doença que também está listada no site da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular é a insuficiência vascular crônica. Ela é uma decorrência das varizes ou a gente já está tratando de um outro caso? A insuficiência venosa crônica... A insuficiência venosa crônica, ela é propriamente dita as varizes. As varizes fazem parte da insuficiência venosa crônica, mas varizes é uma doença superficial. E a gente pode ter insuficiência venosa tanto no sistema superficial quanto no profundo, né? E às vezes uma trombose venosa profunda, que é o acúmulo de coágulo no interior da veia, né? Que aí dá o que a gente chama de trombose. Esse acúmulo, com o passar do tempo, o coágulo desmancha, mas o coágulo ele tem a capacidade de machucar e às vezes destruir algumas estruturas que estão dentro da parede da veia, que são as válvulas, e aí o paciente fica com insuficiência venosa profunda. Então, a insuficiência venosa ela pode ser superficial, varizes, ou profunda, geralmente causada por uma trombose. E no caso da insuficiência venosa, o tratamento é diferente? Os riscos são maiores? Sim, os riscos são maiores porque as principais veias
que levam o maior volume de sangue são as veias profundas, são aquelas que estão lá no meio da musculatura, veias tronculares. A veia femoral, por exemplo, que é uma veia famosa, é a maior veia da perna, da nossa perna, né? Então, quando você tem um problema na veia, eu costumo dizer que é como se você tem uma avenida principal de alguma cidade e aquela avenida está congestionada ou trabalhando ruim, entendeu? Então, compromete todo o sistema viário. Todo o sistema, entendeu? Por quê? Porque você pegou bem na avenida principal daquela cidade. Então, a mesma coisa, quando a gente tem uma veia femoral ou a veia poplítea, que são duas veias importantes da perna, aí geralmente o paciente tem queixas. O tratamento geralmente é clínico, né, com medicações, mudança de hábitos de vida, uso de meias elásticas, compressivas, né, e tem uma infinidade de coisas que pode ser feita. Até agora a gente falou de varizes que acontecem nas pernas, o senhor agora está citando para a gente também aqui algumas vezes a veia mais importante da perna. As pernas, no caso da saúde vascular, elas falam muito, né? Inclusive tem a panturrilha, que é considerado o coração da nosso perna. Segundo coração. Explica para a gente essas questões. Isso é um tema muito interessante que eu falo muito no meu consultório. Nós temos o coração que bombeia o sangue para todo o organismo. Mas e para esse sangue voltar? Como é que ele faz? E para o sangue vencer a gravidade, né? Como é que acontece isso? Então, graças ao bombeamento muscular, a panturrilha, a musculatura da coxa, os glúteos, tudo isso, quando a gente caminha, que a gente faz movimento de flexão e extensão com a perna, a musculatura está bombeando sangue e esse sangue está voltando. Só que aí a gente observa uma diferença. O coração, ele bombeia 24 horas por dia. A perna, ela só bombeia quando a gente está caminhando, andando, correndo, andando de bicicleta, né? Então, se a gente não se move, a circulação venosa não retorna bem. E aí é que pessoas que trabalham longos períodos em pé ou longos períodos sentado acabam tendo problemas circulatórios com o passar dos anos. Já é um risco e já fica aqui a primeira dica. A gente vai falar mais para o final da entrevista sobre os cuidados que as pessoas devem ter para prevenir as doenças vasculares. Claro, né? Vamos falar de saúde, cuidar da saúde vascular. Agora, como até aqui a gente falou das pernas, né? O doutor já está dando aqui uma aula para a gente desse cuidado com a saúde que a gente deve ter e de como fazer com que as pernas ajudem na circulação, no bombeamento do sangue. A gente vai passar aqui o vídeo da campanha Agosto Azul Vermelho, com a atriz Cláudia Raia, que no ato de cidadania emprestou seu brilho para divulgar essa campanha e ajudar a conscientização da sociedade sobre esses cuidados com a saúde. Vamos colocar o vídeo para os nossos espectadores acompanharem. Oi, gente, eu estou aqui para falar com vocês sobre a campanha Agosto Azul Vermelho. Valorize a vida. Cuide da sua saúde vascular. Uma das partes do corpo que revela muito sobre a saúde vascular são as nossas pernas. Vocês sabem que eu amo as minhas pernas. Mas eu quero convidar vocês a amarem suas pernas também e cuidar da saúde vascular. Vasinhos, varizes e sintomas como dor, inchaço, formigamento, peso nas pernas podem ser sinais de insuficiência venosa crônica, IVC, mas tem tratamento. Depois eu vejo isso, depois eu começo a fazer exercício, depois eu agendo o médico. Não deixe para depois. Vamos fazer do Agosto Azul Vermelho um marco de ação pela sua saúde vascular. Sair do sedentarismo, melhorar sua alimentação e marcar sua consulta com um médico vascular, que é o profissional especializado para tratar essas doenças. Eu faço exercícios, danço e cuido das minhas pernas com um médico vascular. Valorize a vida. Cuide da sua saúde vascular.
Muito bonita a campanha. Sensacional. E ela fala uma coisa interessante sobre fazer exercícios. Eu estava falando aqui agora desse cuidado com as pernas, da importância dessa movimentação para que as pernas ajudem, né, nesse bombeamento. E o exercício não precisa ser só o de academia ou de algum esporte. Ela falou, por exemplo, de dança. Né? Tanta gente gosta de dançar, uma atividade tão prazerosa que pode ajudar nesse cuidado com a saúde. Agora, passando para outra parte aqui, também a gente falou do coração, a gente tem o AVC, né, que é uma das maiores causas de morte no nosso país. Vamos falar um pouco sobre essa questão também, explicar para as pessoas como é que isso acontece, o que isso tem a ver com a nossa conversa sobre saúde vascular e, claro, os riscos e o cuidado, a prevenção também. Muito bem. O AVC é acidente vascular cerebral, né? Ele pode ocorrer, do ponto de vista da circulação das carótidas, de duas maneiras, né? A primeira, quando há um acúmulo de placa de gordura, e essa placa de gordura ela cresce tanto que acaba obstruindo completamente a carótida. E aí uma obstrução completa da carótida é a artéria que leva o sangue, que nutre, que irriga o cérebro, né? Então uma obstrução completa vai faltar sangue lá e o paciente vai ter um derrame, né? A outra maneira às vezes, a placa ela não obstrui 100%, completamente. Ela obstrui, uma que a gente chama de estenose. É uma estenose 50%, está ocluindo ali 50%, 60%, 70% do vaso. Mas a placa é uma placa complicada, uma placa frágil, que desprende um fragmento daquela placa de gordura calcificada. Aquele fragmentozinho sobe e vai entupir uma artériazinha lá do cérebro, né? Então, basicamente, existem esses dois mecanismos de acidente vascular cerebral isquêmico, né? Que é quando ocorre ou a obstrução completa ou a embolização, a liberação de um fragmentozinho que oclui lá em cima. Essas obstruções, quando acontecem na veia ou artéria, quer dizer, obstrução da circulação, uma pessoa que não tenha tem um acompanhamento médico, então que não sabe que isso está acontecendo, às vezes tem algum pequeno desconforto e talvez numa situação hipotética a pessoa cuida da saúde, o organismo por si só, ele consegue fazer essa desobstrução? A desobstrução pode acontecer, sabe? E pode acontecer tanto a desobstrução, como também o organismo ele é capaz, e isso é muito comum, de criar o que a gente chama de circulações colaterais. Circulações colaterais eu gosto de explicar para a população como os desvios que existem numa rodovia. Eu falei que a rodovia houve uma obstrução naquela rodovia. Houve um acidente e ali está tudo engarrafado para trás. E aí aparecem os desvios, que você vai por outros caminhos. Então, o nosso organismo ele faz a mesma coisa. Se aquela artéria está ocluída, ele acaba encontrando outros caminhos para ultrapassar aquela oclusão e fazer o sangue chegar lá. O problema é que isso às vezes demora. O organismo ele leva tempo para desenvolver a circulação colateral. E às vezes essa demora, o tecido sofre isquemia e aí tem ou morte de tecido cerebral, no caso quando é o AVC, e aí se morreu, infelizmente não tem o que fazer, e aí o paciente fica com sequelas definitivas, né? Agora, quando ele tem uma rede de circulação colateral boa, aí às vezes acontece de estar entupido completamente, mas mesmo assim aquela rede está nutrindo, né? Agora, quando a gente falou de varizes, é uma situação em que fica aparente, então a pessoa consegue ver, o diagnóstico pode ser clínico. E no caso, por exemplo, de um AVC, essas doenças, esses problemas de saúde, eles vão acontecendo, como o senhor bem colocou, lentamente, são evolutivos. Existem alguns sinais, alguns sintomas que devem servir de alerta para a pessoa buscar já um exame médico, buscar uma prevenção médica para saber se está começando a desenvolver um problema que pode, no futuro, se tornar uma situação mais grave? A forma de prevenir as doenças arteriais
que a gente entra no campo do AVC, do infarto, da doença arterial periférica, dos aneurismas, né, é através de check-up. Né? A gente tem que fazer check-ups periódicos, porque existem exames simples, exames que são relativamente baratos, como uma ecografia para ver as carótidas, para ver a aorta abdominal, né, e você consegue dar um diagnóstico, por exemplo. Uma coisa é você tratar uma placa na carótida que está com 20%, 30% de entupimento, né? Ou você tratar uma que está com 90%, entendeu? Então, se você consegue dar o diagnóstico precoce, às vezes você, com tratamento clínico, consegue estacionar a doença, porque a placa ela não regride. Uma vez adquirido aquele tipo de entupimento, vai permanecer. O objetivo do tratamento é evitar a progressão da doença. E tem idade para essas doenças vasculares? Com o check-up, normalmente, a gente começa ali dos 40 anos. Exatamente. Olha, uma boa idade para fazer um check-up, o primeiro check-up vascular, eu diria que é em torno dos 45, sabe? Com exames simples, exames de sangue, aferição da pressão arterial, né? Se houver necessidade, houver alguma queixa, alguma coisa, pode fazer um exame de ultrassom, né? E aí, à medida que o paciente ele vai envelhecendo, a gente pode lançar mão de exames mais específicos para ver um detalhe ou outro, mas o ideal é fazer o check-up vascular, né, da doença vascular, com o cirurgião vascular ou angiologista, pelo menos uma vez por ano. Agora, em relação à prevenção que a gente foi falando durante a entrevista, com os cuidados que a pessoa deve ter para ter uma saúde vascular boa e não precisar ter preocupação, não precisar ter que fazer tratamento. Quais são os cuidados? Bom, cuidar da doença vascular é levar uma vida leve e saudável. Leve, procurando evitar estresse, procurando fazer atividade física regularmente, né? Eu faço atividade física 5 vezes por semana. Às vezes os pacientes perguntam, mas você tem tempo? Eu tenho que encontrar tempo para fazer isso. E eu tenho que fazer para dar exemplo, né, para os nossos pacientes. Então, o ideal é fazer 4 a 5 vezes por semana atividade física, evitar o tabagismo, evitar o sedentarismo, que eu acabei de falar. Alimentação. Alimentação também, uma alimentação saudável, né, bastante variada, de comida natural, né, evitar comidas mais industrializadas, evitar o tabagismo, que é uma das principais causas de doença aterosclerótica. E aí vem outras coisas que às vezes é até genético, hereditário, que é a questão do controle do diabetes, do colesterol e da hipertensão, né? São doenças também que estão relacionadas com a doença aterosclerótica. Essas doenças por si só, elas produzem a formação de placas e às vezes independe da nossa qualidade de vida. Mas a gente traz na genética uma predisposição para ter a doença. E aí a gente tem que tratar, né? Tem que tratar. E o dia 15 de agosto é o dia que acabou dando origem a essa campanha do Agosto Azul Vermelho, dia do cirurgião vascular. Quais as atividades, o que a campanha vai trazer de novidade aí para as pessoas? Queria que o senhor convidasse as pessoas a ter esse cuidado agora, olhar um pouco mais para essa questão específica da saúde. Aqui, no mês de agosto, foi o mês que nós escolhemos para fazer essa divulgação das formas de prevenir as doenças vasculares, porque no dia 15 nós comemoramos o dia do cirurgião vascular. Nós tivemos a felicidade, a grata satisfação de sermos informados que o Congresso Nacional aqui vai ser iluminado nas cores azul e vermelho nos dias 13, 14 e 15, em homenagem a essa campanha. Isso nos deixou muito orgulhosos e isso mostra à população a importância que tem, às vezes, medidas e hábitos simples que a gente pode fazer para prevenir essas doenças. Então, no mês de agosto, todas as capitais, todas as cidades, os colegas cirurgiões vasculares estão promovendo campanhas, sejam campanhas de check-up com a população, sejam campanhas aqui no Distrito Federal. Nós estamos organizando uma caminhada no Parque da Cidade e aí quem for aqui de Brasília está convidado
nós vamos fazer uma caminhada às 9 horas da manhã no Parque Sara Kubitschek. E vamos fazer uma caminhada com o intuito de esclarecer a população, vamos distribuir panfletos informativos a respeito das maneiras de se prevenir as doenças vasculares, mas essa é uma campanha que nós estamos fazendo aqui, essa é a campanha de Brasília, mas existe uma campanha nacional e cada cidade, cada capital está desenvolvendo a campanha da sua forma, da sua maneira, com o mesmo intuito, o intuito de prevenir essas doenças. Então fica o convite aí para toda a sociedade brasileira que busquem se informar sobre a campanha, busquem se informar principalmente sobre os cuidados com a sua saúde vascular para garantir uma boa qualidade de vida. Dr. Leonardo Nóbrega, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. É um prazer enorme, muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros. Acompanhe as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.